Paz de Cristo a todos, boa noite, família Cairóis. A minha oração é que Deus fale conosco através da sua palavra. Estamos mais uma vez aqui, agradecidos por mais esse dia que o Senhor nos deu. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 24 ao 27. Vamos ler esse texto. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 24 ao 27. Bom estarmos aqui juntos, mesmo que virtualmente. Minha oração é que Deus fale conosco, não somente conosco, família Cairóis, mas a todos a quanto essa mensagem, esse vídeo alcançar. Evangelho de João 6, versículo 24 ao 27 diz assim: Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: Na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Irmãos, nessa manhã, nessa noite, melhor dizendo, eu quero fazer uma mensagem, pregar uma mensagem tanto que reflexiva. Nós vivemos um momento muito, pelo menos na minha perspectiva particular, muito difícil hoje como igreja evangélica brasileira. Nós temos visto um avanço muito grande da igreja no sentido político, no sentido de aumento de número de pessoas evangélicas no Brasil, mas em contrapartida a esse aumento de crentes, evangélicos, seja de qualquer denominação, nós vemos que o Brasil não muda. As corrupções continuam, os números de assassinatos e homicídios estão aí, crescendo exponencialmente. Parece que a igreja, nesse contexto de sociedade, é café com leite. Nós não impactamos certas áreas da sociedade e, com isso, nós deixamos de ser sal da terra. E olhando para esse contexto de hoje e olhando para esse texto, tem tudo a ver. Eu quero, nessa noite, trazer uma mensagem mais reflexiva para nós aqui. Eu quero extrair dois personagens do Novo Testamento que estão intimamente ligados à vida de Jesus e nos evangelhos. Esses personagens são multidão e discípulo. A multidão e o discípulo e os discípulos sempre estiveram presentes na vida de Jesus quando viveu aqui na terra. E isso é bem nítido nos evangelhos sinóticos e também no Evangelho de João. Eu quero começar falando sobre a multidão. Depois eu falarei sobre discípulos. Mas a primeira pergunta que eu faço, uma pergunta retórica para nós, para mim também: você é multidão ou você é discípulo? Aonde você se encaixa? Será que você tem sido multidão ou você é discípulo de Jesus? Vamos descobrir numa análise bíblica aqui nessa noite. É uma palavra importante porque estar na igreja não significa muita coisa no sentido de salvação. O que importa é ser igreja. Estar na igreja é uma consequência de ser igreja. Se eu sou igreja, consequentemente
consequentemente ou naturalmente, eu estarei em comunidade, servindo em comunidade, para expandir o reino de Deus a partir dessa comunidade de fé, dessa igreja. Mas não basta estar na igreja. Estar na igreja, qualquer um pode entrar, a igreja é um espaço público. Quem você é? Multidão ou discípulo de Jesus? Vamos começar pelas características da multidão. Primeira característica de um crente multidão está nesse texto que nós lemos. O texto diz que Jesus estava num lugar, depois ele atravessa o lago de Genezaré, se não me engano, e ele vai para o outro lado. As pessoas vão até Jesus, mas antes de ele atravessar, ele havia multiplicado pães. E muitas pessoas se saciaram por isso. E Jesus atravessa o lago e o povo vai junto. Mas quando eles chegam lá, eles perguntam para Jesus: Jesus, como o Senhor chegou aqui? Eu não sabia que o Senhor estava aqui. Jesus mais ou menos respondeu: olha, vocês estão aqui não por mim mesmo, mas vocês estão aqui pelo pão que perece. Vocês estão atrás de milagres. Vocês estão atrás dos milagres de Deus e não do Deus que produz milagres. A primeira característica de um crente multidão é que o crente multidão, ele segue a Jesus pelo que ele pode fazer e não pelo que ele é. Há muitas pessoas assim na igreja. Deus faz. Deus opera milagres, opera. Deus abre portas, abre. Deus cura. Deus liberta. Mas isso em si não é o Evangelho. O Evangelho é muito mais do que isso. Nós não podemos servir a Deus pelo que Ele produz, entre aspas, a nós ou a outras, a outrem. Nós devemos servir a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez na cruz do Calvário, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor para conosco. Se Deus há de fazer ou não, está na prerrogativa da sua sabedoria, da sua vontade. Nós não podemos estar na igreja por apenas um milagre. Porque se nós servimos a Deus assim, nós olhamos para Deus como um Deus barganhador. E Deus não é um Deus de barganha. Deus não é um Deus de troca. Então a primeira característica de um crente multidão é que segue a Jesus pelo que ele pode fazer e não pelo que ele é. Eles estavam procurando o pão que perece e Jesus exorta eles: olha, vocês estão aqui porque eu multipliquei o pão. Vocês estão aqui atrás de milagres. E quantas pessoas entram na igreja pura e simplesmente atrás de milagre? Em si, não é mal isso. O mal é eu criar nisso a principal motivação da minha fé. Se Deus fizer, como diz a canção, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele é soberano, Ele é fiel. Ele não depende de milagres para mostrar que Ele é Deus a absolutamente ninguém. Segunda característica de um crente multidão está em Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 25, que diz assim. Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 25 diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, eles o curavam. E seguiu a grande multidão, de Decápolis a Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. O povo
viu a fama, ouviu falar da fama de Jesus e iam atrás de Jesus. Eles iam atrás de Jesus novamente pelos milagres. A fama dele correu. Segunda característica de um crente multidão é que ele é movido por um mero emocionalismo. Ele não é movido por fé. A vida dele, a sua espiritualidade, a sua dimensão de conexão com Deus é mera emoção. O Evangelho ainda não entrou na inteireza, na raiz do seu ser. Ele serve a Deus por emoção. Tanto que se Deus não abrir a porta, ele sai da igreja. Se Deus não operar da forma que ele quer, ele muda de igreja. Por isso que nós vemos esse trânsito de pessoas mudando de igreja a todo momento. Porque nós vemos muito mais crentes multidão do que crentes discípulos. Outra característica da multidão é que está em Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 39. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 39. Diz assim o texto bíblico. Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 39. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, olha a multidão aí, perguntou o que era aquilo, e disseram que era Jesus de Nazaré. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que iam passando pediam que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Terceira característica da multidão é que às vezes essa multidão ela acaba servindo de pedra de tropeço para aqueles que querem servir a Deus de forma saudável. Esse tipo de crente multidão, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Veja esse texto. Queriam atrapalhar a bênção, a vitória, o contato desse cego com Jesus. Pessoas que servem mais de pedra de tropeço do que edificação ao próximo. Cuidado para você não ser pedra, para não sermos pedra de tropeço para outras pessoas. Quem serve de pedra de tropeço para outra pessoa se conectar com Deus é crente multidão. Cuidado, tomemos cuidado, irmãos. Agora, qual é a característica de um discípulo? Eu falei algumas, tem outras, mas por causa do tempo, nós vamos simplificar. Vamos entrar agora nos discípulos. Quais são as características de um discípulo? A primeira característica de um discípulo, de um crente discípulo, está em João capítulo 15, versículo 16, que diz: Não foram vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Um crente discípulo é escolhido por Cristo. E se ele é escolhido por Cristo, foi Cristo que o escolheu. Pois nós não encontramos a Cristo, Ele que nos encontrou. Porque Ele nos amou primeiro, como diz 1 João capítulo 4, versículo 19. O crente discípulo é encontrado por Jesus. Ele pode estar em qualquer lugar, ele ouve a voz de Jesus e ele obedece. Multidão não ouve a voz de Jesus. Crente multidão quer milagres, é movido por emocionalismo, é pedra de tropeço. Discípulo ouve a voz de Jesus e segue, obedece. Por mais difícil que seja, o mandato de Jesus, a cruz que deve ser carregada, ele segue, ele prossegue, ele persevera. Segunda característica de um crente discípulo está em João capítulo 15, versículo 8, que diz, quando Jesus fala da videira, a videira e as varas, o texto diz: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito frutos.
Segunda característica de um discípulo, ele gera frutos. Ele não está apenas na igreja passivo, ele é ativo. Ele entendeu que evangelho é serviço, evangelho é diaconia, evangelho é mordomia. Evangelho não é estar num banco apenas recebendo de Deus e ficando obeso espiritual. Não, ele quer trabalhar, ele quer pôr a mão no arado e ele não olha para trás. Ele quer gerar frutos, ele descobre o seu ministério diante de Deus e ele quer seguir, ele quer trabalhar. Discípulo é esse. Multidão quer milagre, não quer muita responsabilidade, não quer muito trabalho. Ele quer o pão que perece. Ele quer as portas abertas. Trabalho está longe disso. Crente e discípulo é escolhido por Jesus e gera frutos para Deus, porque ele está ligado e conectado à videira, conforme diz João capítulo 15. Se ele está ligado à videira, ele é uma vara que gera frutos. E conforme o texto diz, Jesus poda essa vara para que dê mais e mais frutos. E terceira e última característica de um crente discípulo está em Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 8. Evangelho de Mateus, eu faço questão de abrir para nós lermos. Evangelho de Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 8 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular em um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a alva. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro respondendo disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E os discípulos, ouvindo isso, caíram seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando Jesus disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente Jesus. Eu vou parar por aqui esse texto. Esse texto fala sobre a transfiguração que Jesus faz aos discípulos. E Jesus, ele toma alguns dos discípulos, não todos. Pega Pedro, Tiago e João, conforme está no versículo 1 do capítulo 17 de Mateus. O que isso nos ensina? Nos ensina o seguinte, irmãos, que crente e discípulo recebe as mais profundas revelações de Jesus. Multidão não recebe muita revelação. Revelação é para discípulo. Jesus separa alguns dos discípulos, leva para o monte, se transfigura. Os discípulos veem Moisés e Elias e eles se manifesta diante deles algo sobrenatural. Coisas sobrenaturais só se manifestam com o discípulo. Discípulo tem experiência com Jesus, tem experiência com o Espírito, tem experiências com Deus na vida. Multidão estava longe disso. Jesus pega os discípulos, leva aos montes, se transfigura, mostra sua divindade, mostra algo sobrenatural a eles. Porque discípulo recebe as mais profundas revelações de Cristo. Já no caráter conclusivo, irmãos, o papel da igreja é gerar discípulos e não multidão. Pois quem deu continuidade ao ID foi os discípulos do cenáculo e não as multidões de Jerusalém no dia de Pentecostes. Quem você é? Você é discípulo ou você é a multidão? Essa é a pergunta que Deus faz não somente a você, mas a mim também. Será que eu tenho sido um crente multidão? Assisto passivamente as coisas acontecerem ou sou discípulo? Estou envolvido, sou escolhido, gero frutos e recebo revelações.
Que possamos ser discípulos, porque discípulo gera discípulos. Que possamos ser igreja, discípulo, que serve, que sabe o seu papel no reino de Deus. Essa é a palavra que Deus tem para nós aqui nessa noite. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.